Bem, vamos então dar início a uma apresentação do módulo que eu chamo de membros. Nós vamos falar, nesse primeiro momento, da topografia dos membros superiores. Vamos iniciar. De modo geral, muitos alunos não gostam muito desse tema, membros superiores, por quê? Porque existem muitas estruturas anatômicas, muitos músculos, principalmente na região do antebraço, e por vezes o aluno tem uma certa dificuldade para poder identificar, para poder guardar os nomes, aquela coisa toda de aluno. Então, nós vamos fazer uma apresentação aqui, que eu acredito seja bastante didática. Eu acho que a forma pela qual eu vou apresentar esse tema vai facilitar muito o seu estudo e o seu aprendizado. Então, vamos começar aqui. Então, o título vai ser Topografia dos membros superiores. Membros superiores. Então, esse é o título da nossa apresentação de hoje, Nessa introdução, então, o que eu quero deixar bem claro é isso, Nós vamos de uma maneira pela qual você vai não só aprender topograficamente as estruturas do membro superior, como também vai te dar uma ideia bastante, acredito eu, boa, e quando você vai olhar, por exemplo, uma ressonância de membro superior, de braço, do antebraço, eu acho que eu vou mostrar de tal maneira que você vai conseguir localizar, identificar as estruturas anatômicas, inclusive nas imagens, ok? Então, para poder dar início, o que é importante que nós saibamos desse primeiro minuto? Desde esse primeiro minuto, acho que é importante que nós saibamos sobre a estratigrafia do membro superior. O que eu quero dizer com isso, estratigrafia? Eu quero dizer o seguinte, eu preciso primeiro saber quais são as camadas que compõem esse território, no caso dos membros superiores. Como assim? Quais são as estruturas? Qual é a estrutura mais superficial? Qual é a estrutura mais profunda desse território? E aí isso nós chamamos de estratigrafia. É o estudo das camadas, é o estudo dos estratos. E quais são as camadas que nós vamos encontrar nessa região? De um modo geral, essas camadas, que eu vou aqui identificá-las, elas são muito comuns na região torácica, na região abdominal, no membro inferior. Uma ou outra região do corpo, ela não segue essa estratigrafia geral do corpo. Por exemplo, a face. A face ela não segue essa estratigrafia geral. Região cervical também não. Região do períneo também não. Então, assim, esta estratigrafia do membro superior é a regra geral. Os outros são exceção. Então, nós vamos ter aqui como estratigrafia. Primeiro, nós vamos ter a pele, que, como você já sabe, ela é formada de epiderme mais derme. Eu vou ter, consequentemente, o que nós chamamos de pele. À medida que eu retiro, que eu faço uma dissecção e retiro a pele, eu vou chegar numa segunda camada, que eu gosto, particularmente, de chamar de tecido celular subcutâneo. Tecido celular subcutâneo. Muito frequentemente, nós encontramos essa camada aqui sendo denominada de hipoderme, que também está certo, porque, logicamente, aqui, ela vai estar posicionada, essa camada, logo abaixo da derme hipoderme. Eu, particularmente, eu não gosto muito desse termo, mas não esteja incorreto, está correto. O que eu não gosto mesmo é que alguns também chamam de subderme. Se você for pensar etimologicamente, subderme, tudo bem, mas não é um termo muito legal. Eu não gosto desse termo. Eu prefiro mesmo tecido celular subcutâneo. E nós temos que saber
que esse tecido celular subcutâneo ele se apresenta dividido em 3 porções, geralmente. Quais são essas 3 porções que consistem? São uma primeira camada de gordura, né, sempre presente, que está intimamente relacionado com a derme, ou seja, a porção profunda da derme, essa primeira camada de gordura chamada areolar, é a primeira porção do tecido celular subcutâneo. Abaixo e sempre presente, como eu já disse, essa camada, por mais emagrecido que o indivíduo seja, sempre vai existir uma camada areolar de gordura representando o tecido celular subcutâneo. Perfeito? Abaixo, ainda, no tecido celular subcutâneo, eu encontro uma fáscia chamada de fáscia superficial, também sempre presente. E, por fim, uma segunda camada de gordura, chamada de camada lamelar de gordura. Alguns também chamam de areolar frouxa, também pode ser chamada assim. Eu prefiro chamar dessa maneira. Sendo que essa camada lamelar, se o indivíduo é muito emagrecido, ela pode não estar presente. Então, esta camada, regra, faz parte do tecido celular subcutâneo, mas por vezes pode não estar presente se o indivíduo for muito emagrecido. Perfeito assim? Perfeito assim. Segunda camada, tecido celular subcutâneo. Terceira camada, nós chamamos de fáscia profunda, também chamada de fáscia muscular. É aquela fáscia que reveste a musculatura, que você já teve a oportunidade de ver. Reveste a musculatura e não só reveste, ela acaba se delaminando e separando um músculo do outro, isolando um músculo em relação ao outro, até com o intuito de facilitar, quando da contração, do relaxamento, o movimento desses músculos. Sequência. Abaixo dessa fáscia muscular, nós vamos encontrar os músculos. Os músculos. E, por fim, nós vamos encontrar os. Então, a estratigrafia do membro superior, dos membros superiores, estão aqui. O que é importante que eu comente aqui, depois de descrever? Que as estruturas anatômicas superficiais, exemplos, veias superficiais, vasos linfáticos superficiais, nervos sensitivos, por onde transitam, nessa estratigrafia. Todas as estruturas superficiais vão transitar, aqui, anotar, pela camada areolar de gordura. Essa camada areolar de gordura, que, como eu já disse, ela está sempre presente, é nessa camada que todo o trânsito das estruturas superficiais vão ocorrer. É nessa região aqui. Perfeito? Então tá bom. E as estruturas profundas? Onde que eu vou encontrar? As estruturas profundas, tais como artérias, veias profundas, vasos linfáticos profundos, nervos motores, onde eu encontro? Na profundidade da fáscia muscular ou fáscia profunda. Ou seja, onde? Abaixo na profundidade. Ou entre os músculos, ou na profundidade dos músculos. Esta é a regra geral da distribuição das estruturas que transitam, no caso aqui, em particular, nos membros superiores. Perfeito isso? Ok, acho que aqui já é uma boa introdução. Por quê? Porque para poder estudar o membro superior, nós precisamos desse. Por quê? Porque assim, de que maneira nós vamos estudar o membro superior? Nós vamos estudar da seguinte maneira. Tanto o membro superior quanto o membro inferior, a fáscia profunda, ela vai se dispor em determinados territórios de tal maneira que vai formar
regiões muito bem delimitadas, ou seja, ela vai estar envolvendo a musculatura em determinadas regiões. Esta fáscia, ela penetra entre os músculos e chega até se fixar nos ossos que estão lá na profundidade. Ou seja, formando verdadeiros septos. Septos que, regra geral, chamamos de septo intermuscular. Entre músculos. Então, o que vai acontecer? A partir do momento que essa fáscia profunda, ou fáscia muscular, ela penetra entre os músculos para se fixar lá na profundidade, nos ossos, ela vai acabar delimitando um território. E a esse território que ela vai delimitar, nós vamos chamar de compartimentos. Então, tanto o membro superior quanto o membro inferior, ele é formado por compartimentos. Eu vou precisar apagar aqui, porque a lousa é bastante restrita por causa da gravação. Vou apagar aqui a estratigráfico, apagando, para poder mostrar exatamente isso que eu acabei de falar. Olha como fica isso. Apagando aqui rapidamente. Então, a fáscia profunda, item 3, ela vai formar o que nós vamos chamar de compartimentos. Compartimentos. O que é compartimento, então? Compartimento é uma determinada região delimitada por fáscia profunda. Uma região foi delimitada por fáscia profunda, onde o que vai estar contido nessa região delimitada pela fáscia profunda, nós vamos ter lá contido nesse espaço músculos que vão apresentar a mesma ação, a mesma vascularização e a mesma inervação. Deu para entender? É algo mais ou menos assim. Ó, eu vou pegar, vou fazer um corte. Por exemplo, aqui, um corte transversal do braço. Vou pegar o braço. Essa região superior, que é antebraço. Vou pegar o braço, vou fazer um corte transversal, ou um corte axial. Vou cortar aqui, vou cortando. Fiz um corte. Corte. Vou fazer conta que aqui, ó, o corte ocorreu no braço do lado direito. Se é do lado direito, então aqui é a porção lateral, aqui é a porção medial, perfeito? Medial, lateral. Aqui é, ó, anterior, tá nessa posição assim. E aqui é posterior. Perfeito? Perfeito. Então faz de conta aqui, ó. O que está aqui representado com a cor branca vai ser a pele do indivíduo. Epiderme mais derme. Agora aqui, vou representar com a cor amarela. Não sei se vai ficar bem nítido isso, mas com a cor amarela, estou aqui delimitando, mostrando para vocês a segunda camada. Essa segunda camada, como nós já vimos, né, na minha fala anterior, é o tecido celular subcutâneo. Tecido celular subcutâneo, que, como já disseram, pela camada areolar, pela camada lamelar, quando presente, e a face é entre elas. Ok? E depois eu disse que na profundidade, escrever aqui, na profundidade, nós vamos encontrar, ó, fáscia. Ó, fáscia. Só que antes disso, como isso daqui é um braço, ó, vou representar aqui, ó, o osso do braço. Quem é o osso do braço? Ó, é o húmero. Tá bom, sim? O húmero tá aí. Então vamos lá. Voltando aqui no que eu estava esquematizando. Aqui, então, representando, ó, a fáscia profunda. E a fáscia profunda, como eu disse, em determinados territórios, ela acaba penetrando entre os músculos e não se fixar lá no osso. Então, por exemplo, na porção lateral, ó, lateral do braço, a fáscia profunda que eu estou representando agora, ó, ela penetra entre os músculos e vai se fixar lá no húmero, ok? E ela se continua revestindo, continua revestindo. Quando chega na porção medial do braço, também apresenta uma outra penetração de fáscia
profunda que alcança também o úmero. Se continua, se continua, se continua e se continua. Então veja o que eu encontro na região do braço. A fáscia profunda ou fáscia muscular, ela vai delimitar, devido a essa penetração da fáscia entre os músculos, né, formando, como eu já disse, dois septos, né? Um septo intermuscular, lateral e um septo intermuscular medial. Ok? O que proporcionou essa fáscia profunda? Ela proporcionou a divisão do braço em dois territórios. Num território anterior e num território posterior. Só que nós já dissemos que essa região delimitada por fáscia chama-se compartimento. Então, o braço ele é formado por dois compartimentos. Um compartimento anterior e um compartimento posterior. Ok? Então, se eu volto à posição, tem um compartimento anterior e um compartimento posterior. Perfeito. Ok? Então, é assim. Essas estruturas anatômicas que nós vamos encontrar aqui, ó, por exemplo, no compartimento anterior, regra geral. Vou encontrar músculos que, regra geral, têm a mesma ação, têm a mesma vascularização e vai ter a mesma inervação. É a mesma coisa em relação ao compartimento posterior. Então, é assim que nós estudamos, né, região de membro superior, no caso aqui especificamente de braço. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos para o 3-1. 3-1, braço, braço, braço. Que eu já, quando expliquei o compartimento, eu já fiz uma secção de braço. Então, nós vamos ver numa sequência que vai ser essa aqui, ó. 3-1-1. Nós vamos ver primeiro os músculos. Quais são os músculos que nós vamos encontrar no braço? Então, nós vamos estudar por compartimentos. Quais são os músculos? O compartimento anterior, ó, compartimento anterior, vai apresentar quais músculos? Não sei se vocês vão se lembrar, mas basicamente nós temos três músculos aqui, né, nesse compartimento anterior do braço. Quais são? Um que todo mundo lembra, que é o bíceps braquial. Bíceps braquial, que tem duas cabeças. Duas cabeças. Uma cabeça longa e uma cabeça curta. Como que eu guardo para saber qual que é a longa, como é a curta? Eu guardei assim, 1900 e nada, eu percebi que longa começa com L. L de lateral. Então a cabeça lateral é a longa. E curta começa com C. Não tem nada a ver o C. Tá percebendo assim? O que vale é o L. O L que vai mostrar para mim que é a porção lateral. Muito a ver. Tudo a ver. Então, vendo, bíceps. Qual outro músculo que eu encontro aqui? Eu encontro um músculo chamado braquial. Braquial, que é um músculo que se posiciona na profundidade do bíceps. E, por fim, eu tenho um terceiro músculo que sai do processo coracoide lá da escápula e vai se inserir também no ombro. E é o músculo chamado de coracobraquial. Coracobraquial. Ok? Alguém pode estar pensando assim, mas você esqueceu do deltoide. Então, o deltoide, de um modo geral, muitos autores acabam não incluindo quando se estuda os compartimentos. Mas outros sim, incluem. E quando inclui, faz o seguinte, eles dizem que no terço proximal do braço, vai existir um terceiro compartimento. Além do compartimento anterior, além do compartimento posterior, vai existir também um compartimento lateral. E nesse compartimento lateral vai estar contido o músculo deltoide. Tá bom? Isso aqui eu peguei na regra geral, mas fiz comentário só para não passar sem falar do deltoide. Perfeito? Então são aqui esses músculos que eu encontro no compartimento anterior. E no compartimento posterior? Compartimento posterior. O que eu vou encontrar no compartimento posterior?
nesse compartimento posterior, basicamente eu encontro dois músculos. Um que todo mundo lembra, que é o músculo tríceps braquial. Tríceps braquial, que está dividido, então, devido à própria nomenclatura, né? Tríceps. Três cabeças, e tem três cabeças realmente. E como elas são denominadas? São denominadas assim: uma cabeça chama-se lateral, obviamente está lateral, na posição. Tem uma que é lateral, tem uma que é medial. E a que está no meio é chamada de longa. Então são três cabeças, que na posição, uma é lateral, outra é medial, e uma fica no meio das duas. É chamada de cabeça longa do tríceps braquial. Perfeito? E qual outro músculo que, de um modo geral, nós esquecemos? Por quê? Porque ele é bastante diminuto, ele é bastante pequeno. Por vezes, lá na dissecção, nós não conseguimos visualizar, por ele não ser muito desenvolvido, então difícil você dissecar. É um músculo que se localiza aqui, ó, no terço distal e posterior do braço. Está no compartimento posterior, distal. E ele é relativamente pequeno. O nome dele é ancôneo. Músculo chamado de ancôneo. Então, regra: dois músculos no compartimento posterior, tríceps e o ancônio, três músculos no compartimento anterior, bíceps braquial, o braquial e o córax braquial. Aquilo que eu ia falar, como regra é assim. Regra sempre tem exceção, toda regra tem exceção. Então aqui, ó, basicamente tem a mesma ação. O bíceps não é a sua ação principal, mas tem uma atuação também na flexão. Não é a principal, não. A principal na flexão do antebraço sobre o braço é o braquial que realiza, ele é o agonista, ele é o mais importante, né? E o córax braquial que faz o quê? Que faz também uma flexão do braço sobre a cintura escapular. Então, veja, de um modo geral, tem uma predominância de flexão, enquanto que os posteriores, tanto o tríceps quanto o ancônio, tem uma ação de extensão. Então, até aí fica valendo certinho, né? Músculos com a mesma ação. Perfeito assim? Muito fácil. Então, ficou fácil para fazer a localização. Esses músculos estão em compartimentos diferentes e são esses aqui que eu acabei de elencar. Ok? Infelizmente, tem que apagar a luz aqui. Às vezes eu faço um pouco de hora aqui, para dar tempo dos que gostam de copiar, né? Ter tido tempo de copiar. Agora eu acho que já foi um tempo suficiente. Vamos para frente, porque a lousa está mais restrita, tá vendo? Na nossa lousa aqui da auxiliar de anatomia, eu só estou ocupando um terço dela. Um terço está lá, não dá para vocês enxergarem. Um terço está para cá, não dá para vocês enxergarem. Eu fiquei com o terço médio, certo? Um terço à direita, um terço à esquerda e um terço médio. Eu só estou podendo usar o terço médio por causa da imagem. Perfeito? Então sou obrigado a apagar aqui. Apagando os músculos que estão respectivamente nos compartimentos anterior e posterior do braço. Passamos para um outro tema. Item 3, 1, 2. Nós vamos falar da vascularização. Então, nós já sabemos quais são os músculos que eu encontro nos compartimentos. Vamos falar agora da vascularização. E nós estudamos sempre através de compartimentos. Então, eu vou ter compartimento anterior, o que eu vou encontrar? E no compartimento posterior, o que eu vou encontrar. Então agora eu vou precisar desse desenho. Vamos voltar para cá, nesse esqueminha que eu fiz. Já sei que aqui é o compartimento anterior, já sei que aqui é o compartimento posterior, já sei que isso daqui é o septo intermuscular medial, já sei que isso daqui é o septo intermuscular lateral. Ok? Perfeito. Vascularização. O que nós vamos encontrar aqui? Vamos começar pelo compartimento anterior. No compartimento anterior, eu vou encontrar, né, e é sempre medial, eu vou encontrar uma artéria aqui, ó, na porção medial do compartimento anterior. É uma artéria, né, que vai irrigar todo esse compartimento anterior. E o nome dessa artéria é a artéria braquial. Braquial. Só que essa artéria braquial, ela forma um ramo. É um dos primeiros ramos que ela forma.
E esse ramo se dirige para a região posterior. Ramo da artéria braquial, que vai para o compartimento posterior, é a artéria braquial profunda. Então, o compartimento anterior, regra geral, irrigado pela artéria braquial, e o compartimento posterior pela artéria braquial profunda. Perfeito? Não podemos nos esquecer. A regra é aquela, né? Sempre junto com a artéria tem veia. Né? Então, nós vamos ter aqui, ó, duas veias que acompanham a artéria braquial, duas veias que acompanham a braquial profunda, e os nomes são os respectivos nomes das artérias. Então, eu vou ter, junto aqui com as artérias, a vascularização, eu vou ter que as veias braquiais. Veias braquiais. E no compartimento posterior, as veias braquiais profundas. Braquiais profundas. Ok? Muito fácil isso, hein? O que mais que eu encontro aqui de vaso? Então, eu vou encontrar vaso aqui, ó. Eu vou encontrar no tecido celular subcutâneo, na região do braço, eu vou encontrar duas veias superficiais. Uma veia superficial está aqui, ó. Ver se eu consigo deixar bem claro aqui. Ó. No tecido celular subcutâneo, na porção lateral, é uma veia superficial, veja, corre pela camada areolar de gordura, pelo tecido celular subcutâneo, drena toda essa porção superficial, tanto do antebraço quanto do braço, e o nome desta veia, vou escrever onde? Esta veia, escrever aqui, essa veia chama-se veia cefálica. Veia cefálica. Então ela está superficialmente. E tem uma outra veia que fica aqui nesse outro território. Só que, diferentemente da cefálica, que percorre toda a extensão do braço, esta outra veia não. Ela corre terço proximal, vem de inferior para superior. Ela entra no braço, nesse terço inferior do braço, logo em seguida, entre o terço inferior e o terço médio, ela acaba se aprofundando. Como se aprofundando? Esta veia perfura a fáscia profunda e vai desembocar onde? Nas veias braquiais. Olha que coisa assaz espetacular. Era uma veia superficial que entre o terço distal e o terço proximal do braço, ela perfura a fáscia profunda e vai desembocar nessas veias chamadas braquiais, que num segundo momento, no dia que ascender, vai formar a veia axilar. Essa aqui não, ela corre em toda a extensão. Perfeito? Nome dessa veia, eu não escrevi ainda, eu vou escrever agora. Essa lateral é cefálica e essa daqui chama-se veia, vou escrever aqui embaixo, que ali eu não consigo escrever, que só minha chama veia basílica. Basílica. Ah, mas tem outras veias, eu cheguei a ver lá que tem um monte. Então, veia é o que mais tem, parece mato, tem todo lugar, né? Todo lugar tem veia, de monte. Só que nem todas as veias, principalmente não, nem todas as veias superficiais têm nomes. Somente aquelas que têm um calibre maior, somente aquelas que são bastante constantes naquela mesmo território, porque veia é uma variação bastante grande, uma variação muito grande de veias. Só que tem aquelas veias que estão sempre no mesmo território, tem um calibre relativamente bom, essas têm nomes. Que é o caso das duas aqui. Todas as outras não têm nomes. Qual é a regra para poder denominar? Caso eu queira denominar as outras, a regra é assim. Eu olho uma veia qualquer, sei lá, aqui na região anterior do meu braço, aqui, ó, bem superficial. Eu vejo para onde ela vai. Se essa veia ela está se dirigindo e vai desembocar na cefálica, como que eu chamo essa veia? Essa veia é uma tributária da veia cefálica. Esse é o nome dela. Ela é tributária da veia cefálica. Não. Ela está correndo aqui para a medial e está desembocando, né, na basílica antes dela perfurar, antes dela se tornar profunda. Tributária da veia basílica. Essa é a regra.
Todas as veias que não têm nomes, você olha para ela, vê para onde ela está se dirigindo, onde ela vai desembocar, e você a denomina de que maneira? Tributária daquela onde ela está desembocando. Perfeito? Esta é a regra geral da anatomia. Ok? Então nós já vimos aqui músculos com a mesma ação, músculos com a mesma ação, flexão, extensão, irrigados pela braquial, irrigados pela braquial profunda, ok? Drenados pelas veias braquiais, drenados pelas veias braquiais profundas. Tem ainda nessa região veia cefálica que está fora da superficial do tecido subcutâneo e a veia chamada basílica, ok? O que ficou faltando aqui? Ficou faltando, vou ter que apagar infelizmente esse pedacinho, ficou faltando eu falar, apaguei, um terceiro item aqui, um subitem, 3, 1, 3, 3, 1, 3, inervação. Inervação. Que da mesma maneira nós vamos dividir em compartimento anterior, compartimento posterior. Tá certo assim? O que nós vamos encontrar aqui? Aqui de interessante é o seguinte, no compartimento anterior, nós vamos ter alguns nervos que passarão por aqui. Nervos. Alguém poderia perguntar, mas você está falando de nervo sensitivo ou nervo motor? Então, como eu estou falando dentro do compartimento, eu havia dito lá no início, tudo que estiver profundamente, a face aprofunda, é o caso aqui, é motor. Se estivesse superficialmente, o tecido celular subcutâneo, seria nervo sensitivo. Perfeito? Então tá bom. Então nesse compartimento anterior, olha o que eu tenho. Nesse compartimento anterior, eu vou ter os seguintes nervos. Eu vou ter um nervo bem medial, ó, bem medial, que transita, então, no compartimento anterior, bem medialmente, mas não inerva absolutamente nada no compartimento anterior, só transita por dentro desse compartimento anterior, e esse nervo chama-se nervo ulnar. Ulnar. Ele só passa. Tem um segundo nervo, que fica aqui nessa região, próximo da artéria braquial. Esse nervo, da mesma maneira, ele só passa através do compartimento anterior. Não inerva absolutamente nada. E esse nervo chama-se mediano. E temos um terceiro nervo, que fica aqui, ó. Fica aqui. Localização dele vai ficar bem fácil. Ele fica entre o bíceps braquial, BB, bíceps braquial, e o músculo braquial. Fica entre os dois, bem no meio dos dois, como se fosse um sanduíche. Ele é o queijo desses dois pãezinhos. Nossa, nada a ver. Então vai, entre o bíceps braquial e o braquial. E esse nervo é um nervo chamado músculo cutâneo. Músculo cutâneo. Músculo cutâneo. Eu vou encontrar esses três nervos no compartimento anterior. Agora, o único que efetivamente inerva os três músculos do compartimento anterior, quais mesmo? Bíceps braquial, braquial e o córax braquial. Todos eles são inervados por qual desses três? Somente pelo músculo cutâneo. Vou deixar aqui marcado com a cor amarela. É o músculo cutâneo. É ele o responsável em inervar os músculos desse compartimento. Perfeito? Perfeito. Então, compartimento anterior, eu tenho três nervos. Entretanto, desses três nervos, somente um é o responsável em fazer a inervação. E no compartimento posterior, aqui do braço, eu vou ter um nervo aqui, ó. Compartimento posterior. Esse nervo do compartimento posterior vai inervar a musculatura do compartimento posterior. Quem era mesmo? Tríceps braquial e o antônio. E esse nervo, responsável por essa inervação, esse nervo chama-se nervo radial. Ok? Olha que coisa muito mais fácil. Então, topograficamente, eu sei que tenho três músculos desse compartimento, dois músculos desse compartimento. Sei que
passam nervos nesse compartimento, 2 só transitam pelo compartimento, o ulnar e o mediano, enquanto que o músculo cutâneo inerva todos os músculos desse compartimento. Compartimento posterior é um nervo radial. Perfeito assim? Artéria braquial, braquial profunda, as veias que acompanham, mais cefálica, mais basílica. E finalizamos aqui a topografia do braço, aqui nessa sequência que eu acabei de apresentar. Perfeito assim? Podemos ir para frente então? Podemos ir para frente. Finalizamos o braço, nós vamos para... Indo para cá, vou tentar apagar agora a luz aqui, pessoal. Apagando, apagando, apagando. Então saímos do braço. Nós vamos para onde mesmo agora? Nós vamos para o antebraço. Antebraço. 3, 2. Antebraço. Que é realmente o terror dos alunos. É um terror. Ó, vou apagar aqui também. Porque saímos do braço. Estamos indo para o antebraço. Então não tem mais sentido deixar aqui. Se houvesse uma lousa maior, poderíamos até deixar para poder mostrar a sequência, mas não é possível. Então passamos para o antebraço e eu vou fazer o esquema do antebraço. Antebraço está aqui. Pele, pele. Fazer um corte transversal. Antebraço, nessa posição. Então aqui vai ser lateral, aqui vai ser medial, aqui vai ser anterior, aqui vai ser posterior. Se aqui é lateral, eu tenho aqui o rádio, osso, eu tenho aqui a una, ok? Tenho aqui camada, tecido celular subcutâneo, tecido celular subcutâneo, ok? Tá aqui. Tenho aqui fáscia profunda. Fáscia profunda que faz o seguinte, ó. Quando chega a porção lateral, ela pega e forma um septo intermuscular que vai até o rádio. Se continua, quando chega medialmente, faz um septo intermuscular medial. Se continua, na medida que eles revestem, ó, forma também a membrana interóssea, formada por essa fáscia também, ok? O que nós vamos ter então no antebraço? Muito semelhante, né? Eu vou ter também um compartimento anterior e um compartimento posterior. Tá certo assim? Ok? Aqui nós vamos encontrar músculos. Aqui vai ter algumas exceções. Nem todos os músculos terão a mesma ação, nem todos os músculos terão a mesma ação. Perfeito? Ok. Então nós vamos passar para cá. Volto para cá. 3, 2, 1. Músculos. Músculos. É o momento que o aluno entra no estresse. A musculatura do antebraço. O caos. Muito simples. Olha como é simples. Basta você estudar de uma forma organizada. De uma forma sem pressa. Tranquila. Uma forma tranquila. E qual é a forma tranquila? Pronto, tranquila é o seguinte. Regra geral. Regra geral. Os músculos que se localizam no compartimento anterior do antebraço, regra, precisão, eles se originam onde? Nesta saliência óssea que está localizada na porção mais distal do húmero. Tem uma saliência óssea aqui, ó. Uma saliência óssea aqui. O nome dessa saliência óssea é epicôndilo medial. Epicôndilo medial. Regra. Os músculos que se dirigem, os músculos que estão localizados no compartimento anterior, regra, se originam no epicôndilo medial. Tá certo assim? E o que nós observamos aqui? Observamos uma coisa muito interessante. Observamos o seguinte, que vão existir, nesse compartimento anterior, 4 camadas
musculares. 4 camadas. E é assim que nós vamos estudar, por camadas. Como assim? Assim, ó. Vamos supor que eu viesse fazer uma dissecção. Ó. Tirei pele, tirei tecido celular subcutâneo, tirei a face profunda. Vou chegar, ó, na primeira camada de músculos. Se eu tiro esses músculos, eu vou chegar numa segunda camada. E se eu tiro essa segunda camada, eu chego numa terceira camada. E dependendo do território, eu tenho uma quarta camada. Então está um sobre o outro, sobre o outro. É isto. Um sobre o outro. Então, eu já sei que tem 4 camadas. Então eu vou fazer isso aqui. Eu vou escrever aqui para ficar mais espaço. Vou até passar uma linha aqui, ó, para ficar muito bagunçado. Então, compartimento anterior do antebraço tem 4 camadas de músculos. 4 camadas. Primeira camada. Primeira camada. Na primeira camada, para ficar mais fácil para a gente guardar, na primeira camada tem 4 músculos. Tem 4 camadas, primeira camada, 4 músculos. Regra. Os 4 músculos, nesse caso sim, os 4 músculos da primeira camada, todos eles vão se originar onde? Epicôndilo medial. E vai ficar mais ou menos assim, ó. Vê se vai dar certo. Será que dá certo? Será que não vai cair? Ó? 4 dedos da minha mão aqui, ó. 4 dedos. A palma da minha mão vai ser o tendão de todos esses 4 músculos. Fica assim, eu vou colocar a palma da minha mão no epicôndilo, ó. Coloquei no epicôndilo, ó. E solto os 4 dedos, ó. Não sei se dá para enxergar, espero que sim. Os 4 dedos, ó. Aqui no antebraço, ó. Primeiro dedo, sai do epicôndilo, ó. Medial, vai para a lateral e vai se fixar onde? No rádio. Segundo dedo, ele sai do epicôndilo medial e vai sobre o rádio e vai até a palma da mão. Terceiro músculo, ele sai do epicôndilo medial, corre aqui bem no meio do antebraço, vai para a palma da mão. E o quarto e último, sobre a una e vai até a mão também. 4 músculos. Quem são estes 4 músculos? Primeiro, o meu dedo indicador. É um músculo chamado pronador redondo. Pronador redondo. Segundo músculo, que é o meu dedo médio, que ele vai em cima do rádio e vai até a palma da mão. Flexor, que vai sobre o rádio. Radial, e vai até a mão. Flexor radial do carpo. Terceiro, meu dedo anular. Terceiro, aquele também que corre no meio do antebraço, bem no meio, e vai até a mão. O nome dele? Palmar longo. Palmar longo. Quarto e último dedo, aquele que meu dedo mínimo que fica em cima da una. Flexor. Em cima da una. Una. E vai até a mão. Luca, olha que coisa fácil. Primeira camada, 4 músculos, assim dispostos. Pronador redondo, sai daqui vendo aqui, o que ele faz, ó, pronação, que coisa ridícula. Pronação, ó, ele saiu do epicôndilo e foi até o rádio. Pronação, flexor radial do carpo, ó, esse outro dedo aqui, ele vai sobre o rádio, vai até o carpo. Terceiro dedo, vai no meio do antebraço e vai até a palma da mão. Palmar longo. E esse aqui, dedo mínimo, flexor unar. Primeira camada, aqui já mostrando para vocês. Moleza? Moleza. Segunda camada. Segunda camada. Então, vou fazer assim. Eu pego aqui, tiro os 4, cheguei na segunda camada. Na segunda camada só tem um músculo. Um músculo. Esse único músculo vai se dirigir para os dedos da mão. Para os dedos da mão. O nome dele é flexor. Regra geral, o que está no compartimento anterior, ele é flexor. Ou ele é pronador. Então, no compartimento anterior, tem flexor,
ou pronador. Isso se chama, na segunda camada, flexor superficial dos dedos. Tirei os 4. Só tem um embaixo, que se dirige para os 4 dedos da mão. Flexor superficial dos dedos. Perfeito? Um único representante. Terceira camada. Terceira camada. Na terceira camada, então o que aconteceu aqui? Tirei a primeira que tem 4. Tirei a segunda, que só tem uma, flexor superficial dos dedos. Fui para a terceira. Na terceira eu tenho 2 músculos. 2 músculos. Eu tenho 2. 2 músculos. Quem são os 2 músculos? 2 músculos chamados de... fica assim não. Fica mais ou menos assim, ó. Tem um tamanho maior, um tamanho menor. E fica mais ou menos assim, ó. O maior fica medial e o lateral, ele é menor. O maior, que é medial, ele praticamente fica embaixo do flexor superficial. Então ele é chamado de flexor profundo dos dedos. Também vão se dirigir para os 4 dedos. E esse outro sozinho aqui, lateral, ele vai para o polegar. Flexor longo do polegar. Então são 2. 2. Vamos escrever lá então? 2. Aplicando outro giz, eu vou ter na terceira camada. Terceira camada. Eu vou ter um flexor profundo dos dedos, mais, não sei se vai dar para enxergar, flexor longo do polegar. Então, polegar. Então, 3 camadas. Nessas 3 camadas, pessoal, dá uma olhadinha aqui, para ver se está tudo certinho. Espero que vocês estejam me ouvindo. Alô, alô, alô. Acho que estão me ouvindo, né? Estou com uma impressão. Que está sem som. Será? Primeira camada, 4 músculos. Pronador redondo. Flexor radial no carpo. Palmar longo. Flexor lunar no carpo. Tirei a primeira camada. Cheguei na segunda camada. Um único músculo. Flexor superficial dos dedos. Ele vai até onde o flexor superficial dos dedos? Ele vai até a falange média. Falange média dos 4 dedos mediais. Qual outro? Terceira camada. Flexor profundo dos dedos. Ele vai para os dedos também. Só que ele não vai para a falange média, ele vai para a falange distal dos 4 dedos mediais. E por fim, o flexor longo do polegar. Ele é único e faz essa flexão do polegar. E quarta e última camada, que nem cabe aqui na lousa, quarta e última camada, que está representada por um único músculo. Esse músculo está localizado aqui, ó, no terço distal do antebraço, no compartimento anterior, terço distal, aqui bem aqui, ó. Esse músculo tem o mesmo nome do primeiro que nós falamos aqui. O primeiro era o pronador redondo. Esse último aqui vai ser o pronador quadrado. Pronador quadrado. Quarta e última camada, pronador quadrado. Ok, pessoal? Vamos para frente, então. Eu estou só cismado com esse som aqui. Eu estou com a impressão que esse som está muito baixo. Será? Estou com uma impressão que não está muito bom esse som. Mas vamos para frente aí. Não tem ninguém para eu perguntar aqui. Só eu, carteiras vazias e uma câmera. Só. Né? Nem perguntar, eu posso. Tá bom? Eu não sei como está a situação aqui do som. Eu olho aqui, mas eu também não consigo enxergar, mas tudo bem. Que Deus nos proteja. Vamos para frente, então. Quarta camada, pronador quadrado. Acabou aqui. Músculos do compartimento anterior do antebraço. Certo assim? Esses músculos, a maioria deles, ó. A maioria tem ação de flexão, né? Somente esses 2. Quais?
o pronador redondo, e da quarta camada, o pronador quadrado, que não, esses dois, eles têm uma função de pronação, como o próprio nome já diz. Ok? Eu vou dar uma apagadinha aqui, para que a gente possa mostrar agora compartimento posterior. Vamos aqui então, apagando rapidamente. Compartimento posterior de quem? Compartimento posterior do antebraço. Compartimento, escrevendo aqui, pegando um giz. Compartimento posterior. Compartimento posterior, diferentemente do anterior, nós vamos ter duas camadas. Duas camadas. A primeira camada, aquela camada superficial, como assim? Assim, ó. Tirei pele, tirei tecido celular subcutâneo, tirei fáscia, profundo, muscular. Eu vou encontrar aqui, ó, alguns músculos aqui, ó. Alguns músculos aqui. Na primeira camada. Depois nós vamos ter uma segunda, que vai estar aqui, ó, na profundidade. Quem são esses músculos, então? Vamos lá, então, na primeira camada. Como que eu gosto de fazer? Regra geral. Tem exceção. Regra geral. Os músculos do compartimento posterior, eles se originam agora em qual epicôndilo? No epicôndilo lateral. Enquanto que os do compartimento anterior, epicôndilo medial, o do compartimento posterior, epicôndilo lateral. Perfeito? Então vamos lá. Regra. Um ou outro não se origina ali não. Quais são? Primeiro, eu vou numa sequência. Qual a sequência? Eu vou ficar nessa posição anatômica. Eu vou do mais lateral para o mais medial. Vou dar a volta assim, ó. Vou começar aqui e vou terminar aqui. Ok? Vamos lá então. Primeiro, o nome do músculo é braquioradial. Esse é o primeiro músculo do compartimento posterior. E ele é lateral. Esse músculo. Ele começou aqui, ó. Então, vamos daqui para cá. Ok? Segundo, agora, diferentemente dos músculos do compartimento anterior, que regra geral eram flexores, no compartimento posterior eles são extensores. Então, o segundo músculo, extensor radial, ou seja, veja como está aqui, ó, já lateralmente aqui. Braquioradial, agora vem outro, extensor radial longo do cara. Nome enorme, né? Ele é extensor, compartimento posterior. Ele é radial, porque ele tem uma relação íntima com o rádio. Longo por quê? Porque nós vamos ter um outro nessa mesma região e que tem um tendão menor. Ele se dirige para o cara. O próximo é, então, extensor radial. Como eu disse, é o tamanho do tendão. Esse anterior tem um tendão longo, extensor radial longo. Esse tendão curto, extensor radial curto do cara. Perfeito? Ó, como se eu tivesse assim, ó, braquioradial está aqui, o extensor radial longo está aqui, o extensor radial curto está aqui. Tá certo? Como se fosse isso. Dá para você mostrar de novo? Dá. Vou botar umas letras aqui, ó. Vou botar um B aqui, como se aqui fosse o B do braquioradial. Aqui é o extensor longo e aqui é o extensor curto. É como se fosse isso. Ok? Próximo músculo. Indo na sequência. Extensor dos dedos. Extensor dos dedos. Ele ficaria onde? Claro, ficaria aqui, nessa região aqui, ó. Extensor dos dedos. Próximo. Extensor do dedo mínimo. Extensor do dedo mínimo. Você tem um só para ele? Tem um só para ele. E ele ficaria aqui. Que é extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo. Perfeito? E por fim, nós vamos ter o extensor ulnar do cara. Extensor
unar do carbo, que ficaria onde? Ficaria aqui, ó, relacionado com a unha. Extensor unar. Deu para entender mais ou menos? Ó? Primeira camada, de lateral para medial, braquiorradial, dois extensores se relacionam diretamente com o rádio, extensor radial longo, extensor radial curto, um que está bem no meio, ó, dessa porção posterior aqui, extensor dos dedos, extensor do dedo mínimo, bem pequenininho, de um modo geral grudado, o extensor dos dedos e extensor unar no carbo. Perfeito? Esta é a primeira camada do compartimento posterior, que, como já dissemos, tem duas camadas. Vamos passar então para a segunda camada. Segunda camada, vou ter que apagar aqui, infelizmente, senão não cabe. Apagando aqui, apagando aqui, apagando aqui, apagando aqui, apagando aqui, apagando aqui. Segunda camada. Segunda camada. Segunda camada, de modo geral, nós dividimos assim. Numa segunda camada superior e numa segunda camada chamada de inferior. Por que isso? Porque assim, ela vai estar aqui, ó, nesta profundidade. Ó, aqui, ó, próximo da membrana interosseia, está aqui no fundo. Só que assim, nós vamos encontrar esses músculos da seguinte maneira. Ó, o posterior está aqui, ó. Um vai estar nessa região bem superior e os outros nessa região mais inferior, mais proximal e mais distal. Então, o mais superior, que seria na realidade o termo mais correto, seria o mais proximal, vai estar representado por quem? Por aquele que é o antagônico do pronador. Quem é o antagônico do pronador? É o supinador. Então, o primeiro músculo, supinador. Quando sai do rádio, vai até a una, sai da una, vai até o rádio e faz a supinação. Tão cismado com esse microfone que vocês não têm noção. Como eu estou cismado, porque eu não consigo ouvir barulho, mas tudo bem. Segunda camada, porção inferior ou distal. Aí eu vou ter que ir aqui nesse compartimento. O que eu vou ter nessa porção profunda? Eu vou ter primeiro músculo chamado músculo abdutor. Abdutor longo do polegar. Um segundo, chamado extensor curto do polegar. Depois, extensor longo do polegar. E, por fim, o extensor do indicador. Indicador. Vou repetir tudo aqui, que ficou meio apertado. Segunda camada, dividimos numa porção proximal ou superior e uma porção distal ou inferior. Então, dependendo do nível do compartimento posterior mais para cima, só tem um músculo, supinador. E mais para baixo, distal. Distal eu tenho 4 músculos. De um modo geral, esses 4 músculos dessa porção distal, 3 se relacionam com o polegar e um se relaciona com o indicador. Quando você olha numa vista posterior aqui, ó, eu até consigo ver, ó. Quando eu olho, eu vejo que tem um enorme aqui que aparece, ó, que está indo para o meu polegar. Esse enorme que aparece aqui, quem é ele? Esse enorme é o extensor longo do polegar. Esse enorme que está aqui. Aí do indicador, ó, também está bem aqui, ó, bem evidente, ó. Extensor do indicador. Está muito evidente aqui. E depois, ó, eu tenho uma depressão e depois eu tenho 2 músculos aqui. Um é o abdutor longo e o outro é o extensor curto. Então veja, são músculos que 3 deles se relacionam com o polegar e um só com o indicador. Nome, abdutor longo do polegar, faz a abdução, e os outros fazem extensão. Extensor curto, extensão longo do polegar e extensor do indicador. Ok? Parece fácil. E é fácil. E é.
E é fácil. Espero que esteja tudo bem. Vamos para frente. Falamos dos músculos. Na nossa sequência aqui, ó, vai ser 3, 2, 2, vai ser vascularização. Vascularização. Perfeito? Falamos já dos compartimentos. Acho que eu vou até apagar aqui, para não ficar muito tumultuado aqui a luz. Apagando toda essa musculatura. Passamos para a vascularização. O que nós vamos ter aqui na vascularização? Vou dizer o seguinte. No compartimento posterior, não, começa pelo anterior. No compartimento anterior, eu vou ter o produto da bifurcação da artéria braquial. A artéria braquial, ela se bifurca na região do cotovelo e quando ela se bifurca, ela vai formar uma artéria que se dirige para a lateral, mantém uma relação com o rádio, a artéria radial, uma segunda que mantém uma relação com a una, a artéria unar. E ainda, anteriormente à membrana interóssea, eu tenho uma artéria chamada interóssea anterior. Então, eu vou encontrar nesse compartimento anterior 3 artérias. Radial, unar, interóssea anterior. E no compartimento... Então, vamos marcar os 3 aqui, então. Calma. Artéria radial, artéria unar, artéria interóssea anterior. Compartimento anterior. E no compartimento posterior? Compartimento posterior, vou ter um ramo da artéria unar que fica bem aqui nessa região. Compartimento posterior. Posterior à membrana interóssea. É a artéria interóssea posterior. Regra geral, é isso que nós encontramos no que se refere à vascularização. Claro, alguns estiramos também, né, na radial, que acaba se dirigindo para o posterior, ramos outros da unar, claro. Mas a regra de posicionamento é esse aqui. Né? 3 estão localizados no compartimento anterior e um está localizado no compartimento posterior. Claro que existe toda uma ramificação que acaba colaborando com outro compartimento. Perfeito? Perfeito. E o item 3, 2, 3, inervação. Inervação. Na inervação, o que eu vou ter? Da mesma maneira, né? Dividindo em compartimento anterior e posterior. Que eu vou ter no compartimento. Eu vou até apagar aqui, ó, para ficar menos poluído isso aqui. Espera um pouquinho só, ó. Apaga aqui, apaga aqui, apaga aqui. Ficou meio bagunçado aqui. Como diz a meninada, ficou meio zoado aqui meu desenho. Meio zoado. Me dá uma melhorada, melhorou. Então o que eu vou encontrar aqui? No compartimento anterior. Vamos pensar lá no braço. Lá no braço eu falei que tinha um nervo chamado unar no braço, que estava bem medial aqui, ó. Estava bem medial. E que não inervava nada no braço. Passou pelo braço, chegou no antebraço. Primeiro o nervo, compartimento anterior, o nervo unar. Certo? Ok. Qual foi o outro nervo que eu falei que só passava através do compartimento anterior e nada inervado? Está aqui, ó. Nervo mediano. Nervo mediano. Nervo mediano. E o nervo músculo cutâneo, que nós mostramos lá, não. Músculo cutâneo, como ele inervou os músculos do compartimento anterior do braço, lá morreu. Como motor, né? Como nervo motor, mas tem uma continuidade no antebraço como sensitivo. Mas como motor, ele termina ali. Então esquece. Qual outro nervo que nós mostramos lá? O radial. Ah, tá. O nervo radial, ele vai vir para cá. Ele vai para o compartimento posterior. Então nós vamos ter aqui, no compartimento anterior, o unário mediano. E no posterior, nós vamos ter o nervo radial. Tem aqueles raminhos, né, menores. Tem o nervo interósseo anterior, interósseo posterior. Também tem. Mas a regra dos maiores é isso. Então, você já parte do seguinte princípio. Todo compartimento posterior, todo posterior,
Quem vai inervar todo o compartimento posterior? É o nervo radial. Quem é que vai inervar o compartimento anterior? Aí depende. A maioria dos músculos no compartimento anterior do antebraço, quem inerva? Mediano. E uma minoria, quem inerva? Unar. Então, acho que talvez fosse interessante nós marcarmos aqui, né? O mediano, eu vou marcar o que o unar inerva, o que sobrou é mediano, mais fácil. Como o unar é muito pouco, fica mais fácil. O unar inerva quem? Ele inerva no compartimento anterior, o flexor unar do carpo, flexor unar do carpo inteiro, e inerva metade de um outro músculo. Nossa, metade de um músculo. Tem um músculo que metade é inervado pelo unar e a outra metade desse mesmo músculo pelo mediano. Quem é esse músculo? O músculo é o flexor profundo dos dedos. Profundo dos dedos. Como foi dividido pela metade, ele vai ter uma metade medial, na posição anatômica, e metade lateral. Qual metade vai ser inervado? Fica fácil para guardar. A metade medial, se é medial, vai estar em contato com o osso, com a una. Você vai em contato com a una, da mesma maneira que o flexor unar também está. Então, é a metade medial do flexor profundo que vai ser inervado pelo unar. Tudo que sobrou aí, pronadores, tudo que sobrou aí, tudo é mediano. E o radial? Todos os posteriores, sem nenhuma exceção, todos os posteriores é o radial. Ok? Perfeito? Muito fácil? Acho que está muito fácil, sim. Muito fácil. Vou fazer o seguinte, vamos apagar aqui, para poder continuar bem rapidamente. Eu vou falar agora de mão e paramos aqui. Então, aqui, acho que eu vou até apagar tudo aqui, ó. Vai ser o nosso item número 4. Aí eu vou apagar. Vou colocar o item aqui primeiro, ó. Item 4. Mão. Item 4, mão. Vou falar da mão. Só que como eu vou precisar de bastante espaço, acho que eu vou dar uma apagadinha no tento aqui. Vamos tentar, vai. Mão. E vamos estudar da seguinte maneira. A mão também é dividida em compartimentos. A mão também é dividida. Quais são os compartimentos da mão? Vamos marcar aqui. 4.1. Vou colocar aqui, só que eu vou escrever lá. 4.1. Quais são os compartimentos da mão? Quais são os compartimentos da mão? E já aproveitamos e colocamos dentro de cada compartimento os músculos dos compartimentos da mão. Quais são os compartimentos? Essa primeira região mais gordinha da mão aqui, ó, que mantém uma relação com o polegar, essa região é chamada de compartimento tenar da mão. Compartimento tenar da mão. No compartimento tenar, nós vamos encontrar 3 músculos. 3 músculos. 3. Vou pegar meus 2 dedos aqui da mão e vou colocar na região gordinha que é a tenar, ó. Ficam assim, 2. Um lateral, um medial. Medial, lateral. Medial, lateral. O lateral chama-se músculo abdutor curto do polegar. Mas e cadê o abdutor longo? Nós já falamos. O abdutor longo está aqui, ó. Faz parte do compartimento posterior do antebraço. Ok? O lateral é o abdutor. E o medial é o flexor curto do polegar. Então nós temos aqui, ó, na região tenar, 2 músculos. Um lateral, abdutor curto do polegar. E o outro, flexor
curto do polegar. Flexor curto e abdutor. E tem um terceiro músculo que fica na profundidade desses dois e chama-se oponente do polegar. Oponente do polegar. Ok? Minutinho só. Vamos lá então. Oponente do polegar. Aí é o compartimento chamado tenar. Segundo compartimento da mão. Fica do lado oposto do tenar. Fica aqui relacionado com o dedo mínimo. Chama compartimento hipotenar. Hipotenar. No compartimento hipotenar também eu tenho 3 músculos. E que, de modo geral, repete esses nomes aqui. Só que é relacionado com o dedo mínimo agora. Quem são? Eu vou ter, separando aqui, eu vou ter um abdutor do dedo mínimo. Vou ter, acompanhando lá, um flexor do dedo mínimo. A única coisa que não tem é chamar de curto, né? Porque não vai ter longo para eles, tá bom? E vai ter um oponente do dedo mínimo. Oponente do dedo mínimo. Então são 3. 3 músculos na tenar, 3 músculos na hipotenar. Ok? Agora tem essa região aqui, ó, que fica entre o polegar e o indicador, aqui, ó. Este meio aqui, ó. Terra de ninguém aqui. Terra de ninguém, ó. O meio. Essa região também é um compartimento, e nós chamamos de compartimento adutor. E no compartimento adutor tem um único músculo que chama-se adutor do polegar. Ok? Adutor do polegar. Outro compartimento, chama-se compartimento central. Fica bem no meio da palma da mão. Bem no meio da palma da mão, relacionado com os tendões daqueles músculos que vão se dirigir para os dedos. Lembra? Flexor superficial, flexor profundo dos dedos. Então, essa região muito relacionada com esses longos tendões que se dirigem para os dedos, nós vamos ter um compartimento chamado central. E lá nós vamos encontrar os músculos chamados de lumbricates. Lumbricates. E nós temos 4. 1, o 2, o 3 e o 4. Eles são assim representados. Perfeito? E por fim, nós vamos ter um compartimento que está na profundidade desse central. Está no meio dos ossos da mão. No meio dos ossos do metacarpo. São chamados, ele é chamado de interósseo. Compartimento interósseo. E nós dividimos o interósseo assim. Nós vamos ter no interósseo interósseos que ficam no dorso da mão, interósseos dorsais, e interósseos que ficam na palma da mão, interósseos palmares. Interósseos dorsais são em número de 4, assim representados. E os palmares são em número de 3. Ok? E finalizamos aqui. 5 compartimentos: tenar, hipotenar, adutor, central e interósseo. No tenar, 3 músculos: adutor curto do polegar, todos relacionados com o polegar, flexor curto do polegar, oponente do polegar. Hipotenar se relaciona com o dedo mínimo. E repete os nomes, ó. Abdutor do dedo mínimo, só não tem o curto porque não existe o longo, flexor do dedo mínimo e oponente do dedo mínimo. Adutor, aqui no meio, entre o indicador e o polegar. A terra de ninguém aqui. Só tem um músculo que faz a adução do polegar. É o adutor do polegar. Central, aqueles que mantêm relação com os tendões que se dirigem para os dedos. Chamado de lumbricais, tem 4. E lá na profundidade, entre os ossos do metacarpo, você tem os interósseos. Tem 4 no dorso da mão e tem 3 na palma da mão. Ok? Moleza? Todos os músculos estão aqui, então, dos compartimentos da mão. Veja assim, se você estudar de uma forma regrada, você vai perceber que não é tão difícil assim. É possível
possível estudar musculatura de membro superior. É possível, desde que se tenha uma certa organização. Perfeito? Vamos passar então agora para um outro item. Você viu 4 já sei lá o quê? 4, 2, sei lá. Esse item eu vou falar da vascularização. Vascularização. Vou precisar apagar a louça, porque eu vou fazer um esqueminha aqui, ó, para ficar mais fácil para entender. Ó, como vai ficar isso? Como vai ficar isso? Vai ficar da seguinte maneira. Então, vou mudar aqui, ó, vai 4, 2. Ficou meio bagunçado, tem a numeração no final, mas tudo bem. Vascularização. Vascularização da mão vai ocorrer assim. Vamos fazer um esquema, onde aqui, ó, no meu esquema, vai ter uma artéria, aqui vai ter uma segunda artéria. Artérias estas que estão no compartimento anterior do antebraço. Como eu estou fazendo do lado direito, que a minha regra geral é essa, então aqui é lateral, então aqui é a artéria radial. Aqui é a artéria ulnar. Perfeito? E aqui, ó, aqui vai ser a articulação do punho. Só para a gente poder entender o que eu estou tentando mostrar aqui. Olha o que vai acontecer. Essas duas artérias, elas penetram na palma da mão da seguinte maneira. Ó, aqui esse vermelho mesmo. A artéria ulnar, ela entra na palma da mão, se dirige até a porção do metacarpo e faz um arco. Um arco. Desta maneira aqui. Artéria ulnar. Agora, vou mudar a cor para poder chamar mais atenção. A artéria radial, o que ela faz? Quando ela entra na palma da mão, ela se bifurca. Ela forma um ramo superficial e um ramo profundo. O ramo superficial da radial vai se anastomosar com a ulnar. Então dá para você explicar isso melhor? É assim. A artéria ulnar, quando ela entra na palma da mão, ela se continua, alcança até a região do metacarpo, forma um arco que se dirige para a lateral e recebe, nesse momento, um ramo superficial da artéria radial. Esse ramo superficial da artéria radial se anastomosa com a artéria ulnar e vai formar o que nós chamamos de arco palmar superficial. Arco palmar superficial. É formado por quê, então? Pela artéria ulnar mais um ramo superficial da artéria radial. Então, se existe um arco palmar superficial, é que existe um arco palmar profundo. E ele é formado assim. Um ramo profundo, ó, um ramo profundo da artéria radial, ó, se anastomosa, tem que mudar de cor para poder ficar mais evidente, se anastomosa com um ramo profundo, ó, da ulnar. Artéria ulnar, ramo superficial da radial. Arco palmar superficial. A artéria radial se continua na palma da mão e recebe um ramo profundo da ulnar e forma um outro arco, chamado arco palmar profundo. Arco palmar profundo. Então são esses dois arcos palmares que irrigam a mão do indivíduo. E de que maneira fazer isso? Olha que coisa espetacular. Eu vou colocar azul, pessoal, mesmo sabendo que a artéria não é azul, mas só para que a gente possa, porque não tem outra opção de cor aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tem um laranja. Vamos mudar um pouco a cor para poder ficar mais fácil. Olha o que vai acontecer agora. Ó.
para irrigar os dedos. Sai do arco palmar na porção lateral, na porção medial, sai uma artéria que faz isso aqui. Ó. Essa artéria, vou colocar um asterisco nela. Asterisco. Esta artéria que sai do arco palmar superficial recebe o nome de artéria digital palmar comum. Só que não existe só ela. Vai sair uma segunda, uma terceira e uma quarta. Todas elas chamadas, asterisco, artérias digitais palmares comuns. Olha o que elas fazem. Ó. Cada artéria digital palmar, exceto essa primeira que eu já marquei, cada uma delas faz isso. Ó. Bifurca. Bifurca. Quando bifurca, essas artérias mudam de nome. Vou fazer agora pontinho, 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 pontinho. 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 Quem serão? Serão as artérias digitais palmares próprias. Próprias. Olha que coisa interessante que elas fazem. Uma artéria digital palmar própria, acho que agora eu vou mudar de cor. Vou colocar o azul, um verde. Olha o que ela faz. Esse primeiro ramo, ele vem e se anastomosa com aquele primeiro que veio direto. E vai irrigar o quinto dedo. Esse outro ramo, ele se continua e recebe a outra artéria que se ramifica. E irriga o quarto dedo. Veja que cada dedo tem duas artérias. Veja a outra. Se continua e recebe o ramo da outra, que vai irrigar o terceiro dedo. Olha a outra. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Olha o que acontece agora aqui. Então, nós já marcamos os nomes. Né? Essas que tem bolinha aqui, tudo é digital própria, palmar própria, perfeito? Eu vou ter que apagar esse pedacinho aqui, para poder mostrar o que vai acontecer com o restante. Ó, apaguei. Chegamos aqui, ó, no segundo dedo. Estamos no segundo dedo. Só que o segundo dedo, ele vai ter uma coisa interessante, que é assim. Mudando de cor novamente, eu sou obrigado agora a pegar o amarelo, não tem jeito, o amarelo. Sai direto da artéria radial, sai uma artéria que recebe o nome de artéria principal do polegar. Saiu de onde? Da artéria radial. Ela se continua e faz isso assim, ó. Bifurca e vai irrigar o primeiro dedo, ou seja, o polegar. Ok? Então, o polegar, ele é irrigado por uma única artéria que vem direto da radial só para ele. Porém, essa artéria principal do polegar, ela emite um ramo esse que vai, ó, se dirigir para o segundo dedo. Ok? Chamado artéria esqueci o nome. Artéria digital radial. Deixa eu ver se eu tenho marcado isso aqui. Ela vai direto para lá. Ela é chamada de artéria radial do indicador. Radial do indicador. E assim que nós temos a irrigação de todos os dedos. Olha que coisa interessante. Né? Sai direto do arco palmar,
Primeiro, artérias chamadas de digitais palmares comuns, que formam as digitais palmares próprias, que vão irrigar cada dedo, ó, por duas, que vêm de uma origem diferente. Olha aqui, ó, através dessa, sempre com o intuito de proteção mesmo, né? De proteção dele. Exceção do segundo dedo, que recebe da radial, através da radial do indicador, ok? E o polegar diretamente da radial, ok? Perfeito? Isso então quanto a... Ah, e tem mais um detalhe também. O arco palmar profundo, ó, ela manda ramo assim, ó. Ela manda ramo para onde? Para as digitais, ó. Para as digitais palmares comuns. Vem ramo daqui e vem para cá. Ok? Ok. Para dizer aquelas anastomoses. Faltou o quê? Faltou falarmos da inervação. Inervação. Eu vou ter que apagar aqui para poder falar da inervação bem rapidamente. Tá bom? Eu acho que deu tempo suficiente. Será, pessoal? Vou tomando uma água enquanto vocês continuam olhando. Aqui tomar uma água. Vamos lá, então. Ó, vamos falar, então, da inervação. Eu vou ter que apagar aqui para poder falar da inervação. Apagando. Na inervação, pessoal, vamos nos lembrar do que nós vimos no braço e no antebraço. Né? Então, vai ser um 4-3 aqui. Inervação. Inervação. Quais são os nervos que nós temos aqui, então? Então, nós tínhamos assim, ó, no braço. Nós tínhamos o ulnar que passava direto e ia só inervar lá no antebraço. Mediano, que passava direto pelo braço e ia inervar só no antebraço. O músculo cutâneo, ele não, inervou o compartimento anterior. Radial. Radial, ele inervou o compartimento posterior do braço e depois também o compartimento posterior do antebraço. Então, tudo que é posterior é radial. Anterior, no braço, é músculo cutâneo e aqui no antebraço. A maioria, lembra que eu falei? É mediano e só tem um músculo e meio, que é o ulnar. Foi isso que eu disse. Então, o que vai acontecer agora? Desses nervos, somente dois alcançam a região da mão para inervar a musculatura da mão. Somente dois. Quais? Os dois são o ulnar e o mediano e só. O radial não. O radial, lá na mão, dá só uma inervação sensitiva. Né? Então, quem inerva a mão, musculatura, inervação motora da mão, é o ulnar e mediano. E nós vamos guardar assim. A região tenar. Quem vai inervar a região tenar? É o mediano. Na região central, nós falamos que existem 4 lumbricais. Lembra? Lumbricais. Lembra? 1, o 2, o 3 e o 4. Então, somente o 1 e o 2 lumbricais serão inervados também pelo mediano. Então, vamos voltar aqui. Quem o mediano está inervando? Todos da tenar. Abdutor curto do polegar, flexor curto do polegar, oponente do polegar. Quem mais? O primeiro e o segundo lumbricais. Perfeito? E os outros? Por exemplo, os interósseos. Todos os interósseos, ulnar. Por exemplo, hipotenar. Todos do hipotenar, ulnar. Ou seja, tirando o tenar, os 3, tirando primeiro e segundo lumbricais, que são mediano, tudo que sobrou de todos os compartimentos da mão é o nervo ulnar que faz essa inervação. Veja como é fácil, pessoal. Veja como é simples isso. Muito simples. Eu guardo sempre assim, ó. Enquanto o nervo mediano inerva um monte no antebraço, inerva pouquinho na mão. Enquanto que o nervo ulnar inerva
pouquinho no antebraço, um músculo e meio, lembra? Ele leva um monte na mão. Tá certo assim? Fica fácil para guardar. E todos os posteriores, radial. E o anterior do braço, músculo cutâneo. É muito fácil. Músculo cutâneo, radial. Antebraço, posterior, radial. Antebraço, anterior, a maioria mediano, exceto um músculo e meio. Quem é mesmo? Flexor unar do carpo. Metade medial do flexor profundo. Medial, está em cima da una. Ah, então é unar. Um músculo e meio unar. Todos os outros, pronador quadrado, pronador redondo, flexor radial, todos os outros, medial, um monte. Foi para a mão. Chegou na mão. Tudo que foi monte no antebraço vai ser pouquinho na mão. O mediano vai ser só ternar, primeiro e segundo lombricais. Unar, que foi pouquinho no antebraço, só um músculo e meio, vai levar tudo, todas as outras musculaturas que sobraram aqui. Ok, perfeito assim, tranquilo. Finalizamos assim, desta maneira, finalizamos a topografia dos membros superiores. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado. Logo marcaremos um momento para tirar as dúvidas. Muito obrigado, até a próxima.